Tá gravando já. Fala galera, bem-vindo ao Batedeira Cast. Eu sou o Wilton Kill e hoje o papo é sério. Eu sou o Jorge e vim aqui para tentar deixar um pouquinho menos sério, mas vamos ver se a gente consegue, né, Wilton? Vai ser difícil, cara, vai ser meio difícil, porque eu vou te falar um negócio. Papo é papo, né? Então vamos ver o que vai sair. Nós vamos falar do que mesmo? A gente já comentou sobre tanta coisa, já tem uma hora que a gente está conversando aqui. Eu não posso me comprometer a terminar os assuntos, né? Eu me comprometo a começá-los. Agora, se nós vamos terminar eles, é um pouco mais difícil. Bom, essa é a saga. Essa é a saga. Essa é a nossa saga, cara. Mas é isso aí. Bom, eu tô até tomando um vinhozinho aqui. Tá bebendo sozinho, né? Tô bebendo. Ah, é verdade. Hoje eu vou beber sozinho. Na verdade não é bem isso, né? Que eu tomo uma Guinness sem álcool. Peraí, que eu vou botar o foco ali. Aí, ó, uma Guinness sem álcool, pra quem não sabe, né? Eu já não bebo já há quase 5 anos. Mas não abandono, né, o gostinho, né? O gostinho amargo. O amargo permanece. Gaúcho é assim, né, cara? O cara toma mate. Então o cara tá acostumado com amargo, né? É verdade. Não, é verdade, é verdade. Não, e é gostoso, né, cara? Mate é gostoso. Bom, que seja. Nós já estamos, tá vendo? Nós já estamos em outro assunto. Já estamos em outro assunto. Do que nós vamos falar mesmo? A gente falou que a gente falar sobre... Sobre a associação de métodos, lembra? Esse foi um dos assuntos que tu havia sugerido, né? Que nós havíamos combinado, né? Havíamos mencionado, né? Em função da associação que existe entre diversos métodos e tu conseguir transferir, né, digamos, a inteligência que tu tem de um método para outro, para vários aspectos da tua vida. Nós conversamos, inclusive, ontem, né, sobre o café, lembra? Nós estamos falando sobre o café. Sim. E então, o cara vai, se dedica, investe, né, faz todo um investimento no café. Aprende a qualidade do grão, entende de onde vem, faz um investimento, né, nos pour-overs, busca todo o método, faz todo ele, toma um café especial e aí o cara vai e compra um Nissin Miojo. Veja bem, não tem nada contra quem come Nissin Miojo, mas, poxa, se tu te dedica tanto para ter qualidade de um alimento, por que tu não transfere isso pro teu trabalho, para as atividades da tua vida e outros alimentos e outras coisas da tua vida, né? E assim nós comentamos outros tipos de métodos que a gente lida no dia a dia, certo? Só para colocar em perspectiva, quando a gente estava falando sobre isso aí, a gente estava falando sobre quando você ia fazer, por exemplo, as traduções lá, porque o cara que é um CEO, etc e tal. E aí você tinha que entender, em vez de você ser purista, simplesmente traduzir palavra por palavra, que seja do que o cara tava precisando, você queria conversar com o cara, sentar com o cara, tomar um café, fumar um charuto, entender a vida do cara, pra aí entender o perfil do cara, saber se o cara é um cara mais solto, é um cara que gosta de usar palavras um pouco mais, digamos assim, descontraídas, né? Ou mais sérias, né? E qual que seria, o que você iria colocar? De novo, né? Cada um acaba tendo um método, existem métodos específicos para isso, né? Nesse assunto em questão. O meu método basicamente era isso, né? Eu precisava me aproximar dessa pessoa, porque às vezes, né, via de regra, são pessoas que estão em certas posições, então as pessoas são um pouco mais assertivas, as pessoas, né, elas tendem a ter uma opinião forte sobre o assunto, elas têm pausas diferentes, enfim, tem toda uma natureza das pessoas que, se tu for impingir o teu jeito de ser, digamos que seja mais shy, tu é mais tímido, e aí tu vai, na hora de fazer essa tradução, o que tu vai fazer? Tu vai traduzir da tua forma, ou tu vai, na verdade, ser o cara, representar o cara? Então, por isso que o método é importante, e tu acaba te associando com mais pessoas por isso, né? Então tu atribui, tenta atribuir qualidade para esse teu processo, assim como a gente comentou que faria com café, né? E aí tu trouxeste outras, por que tu achava que o Mastermind era importante, né, nesse processo, né? E aí eu até te perguntei, olha, eu não sei muito sobre o assunto, e de que forma, o quanto tu conhece se eles se baseiam muito em métodos, como é que tu vê isso? O Mastermind tem bastante
bastante... eles seguem uma agenda bem específica, né? Então, porque o Mastermind normalmente ele é sobre resolução de problemas. Então você vai lá numa reunião, então você vai expor o seu problema. Digamos assim que você está num grupo onde você confia, você conhece e você está ali naquele grupo. E aí você simplesmente coloca um problema que você quer resolver. E aí o coach, né, que está ali, ele vai te ajudar te fazendo perguntas inteligentes. Ou perguntas que não vão permitir uma resposta sim ou não. Vão fazer perguntas inteligentes, né? Com isso, ele também vai jogar na mesa com as outras pessoas que estão no Mastermind, que o Mastermind é sempre um grupo aí. O pessoal fala de 3 a 5, tem gente que fala de 5 a 7, tem gente que fala de 8 a 10, né? Eu conheço alguns coaches que, por exemplo, tem um coach que ele faz de 8 a 10. Aí eu tenho uma outra coach que ela faz de 5 a 7. Aí tem os puristas que falam que tem que ser 3 a 5 no máximo, né? Método, de novo, tá vendo? Porque é método. E aí, então, isso faz... Você joga aí na mesa. Aí cada um, primeiro, quando você tem um problema, às vezes esse seu problema já foi resolvido por alguém, né? Pode ser um problema de qualquer natureza. É numa empresa, é pessoal, qualquer coisa que seja. E aí vai ter uma pessoa falando assim, olha, eu passei por uma situação similar, eu acabei eu acabei fazendo tal e tal ação para resolver esse meu problema. Você já tentou fazer de uma forma assim, você já está querendo colocar o cara para dar um sim ou não, né? Então você pode chegar e falar assim, por exemplo, eu utilizei método tal, né? Se você já tentou utilizar esse método, o que você poderia estar utilizando primeiramente nesse método que eu estou te falando para tentar resolver o seu problema? E se você já utilizou, qual foi o resultado? Entendeu? E isso faz com que a pessoa, né, que está com problema vai pensar, opa, como é que eu vou responder essa pergunta? Né? Eu já tentei? Não tentei. Eu falo, não, eu não tentei. E eu imagino, eu não conheço o método, eu vou ter que estudar um método assim, sabe, para fazer. Mas me parece, como é que é esse método? Aí gera uma discussão, entendeu? Então isso é que o Mastermind faz. Assim, não é só isso, né? Tem muito mais coisa envolvida, mas um método específico de resolução do problema é isso daí. Né? E por aí vai. Assim, é difícil fazer porque eu não sou um coach profissional, então eu não sei. Eu já participei de Masterminds, né? Mas como eu não sou um coach profissional, eu não sei exatamente os métodos, tá? Mas é basicamente isso tudo. Aí você, por exemplo, está usando o Pomodoro, né, agora, né, para trabalhar. Tô tentando utilizar essa técnica porque a gente acaba tentando ser multitask e aí tu tem 4 telas na tua frente, e aí tu tem o teu celular, e aí tu tem diversas distrações, e aí a gente acredita que ao fazer várias tarefas ao mesmo tempo tu tá produzindo mais. E eu percebi que isso não reflete, ainda mais que eu me disperso muito, eu quero fazer muitas coisas e tu acaba perdendo qualidade no que tu faz, né? Então, através do método Pomodoro, né, tem diversas vertentes, assim, eu fui direto só para entender como funciona na mais clássica, que é, né, tu desenvolve uma tarefa, tu divide várias tarefas que tu tem, mas tu quebra elas em períodos, né? Por exemplo, o mais clássico de 25 minutos, tu para 5, aí tu faz, enfim, tu para respirar, para fazer um alongamento, para falar com alguém, enfim, e aí depois tu volta de novo com foco total. Só que, assim, é muito difícil ser purista, né? Porque seguir o método ali, né? Porque às vezes surge alguma coisa que é urgente e importante. E aí o que tu faz? Você tá envolvido ali, você vai ficar fazendo qualquer coisa, tu né? Entende? A não ser, claro, depende, né, também da atividade, da tua atividade, né? Se a tua atividade envolve um risco, é evidente que tu não pode desligar a internet e fazer a tua atividade estar completamente desconectada do resto, né? Tem um livro de 2011 que eu não me lembro, Shallows, o nome do livro, Shallows, Okay. que comenta, que comenta, na verdade o cara,
o autor queria falar sobre tecnologia, e aí ele começou a tentar escrever o livro. Escreveu o livro e ele não conseguia se concentrar. E ele começou a querer mudar, entendeu? Ele começou a mudar o tema dele, mudou o tema dele, porque ele se deu conta que a pior que... Ele começou a se perguntar, né, o que estava acontecendo, que ele não estava conseguindo se concentrar. Eu vou desconectar só no meu e-mail, só não vou olhar meu e-mail por meia hora. Ele não conseguia ficar pensando naquilo. E aquilo ali fez com que ele buscasse, né, pessoas que entendessem sobre o assunto, de como a internet ou a informação estava afetando o cérebro da gente. E ele escreveu um livro sobre isso. Ele escreveu um livro sobre o cara... Eu não li o livro, então não sei. Mas assim, ele fica o quê? Se distrai com tudo. Ele fica preso a tudo, ao invés de estar focado em alguma coisa. Isso. Né? Se distrai muito. Então, o método Pomodoro, né, te ajuda a fazer isso. Olha, no caso dele, na hora ele percebeu que para escrever o livro, ele teve que alugar uma casa no interior do estado onde ele estava lá trabalhando, morando, sem conexão nenhuma, escreveu na mão, né, ou numa máquina de escrever, se eu não me engano, na máquina de escrever. E foi assim que ele foi elaborando, né, trocou o assunto dele e escreveu sobre isso, né, sobre para não se dispersar. Demais, né? Então, o Pomodoro tende a buscar isso, né? Tu tem tarefas importantes para fazer, especialmente... Não significa que tu vai fazer tudo, porque nem tudo tu consegue dividir em períodos de 25 minutos e parar 5, né? Às vezes tu precisa de uma parada maior, às vezes tu precisa... Tem pessoas que mergulham, né? Que entram de cabeça e ficam horas concentradas, né? Imagina uma tarefa... Imagina uma tarefa que vai levar mais tempo. Por exemplo, vamos supor que você é um programador. Eu já fui programador, então vou falar assim Por experiência. Por experiência, né? Então, eu pegava lá, sentava para poder desenvolver um código, e às vezes aquilo lá, eu levava às vezes 10 a 15 minutos para entrar no sistema. Digamos assim, não é entrar no sistema, fazer login, essas coisas, não. É entrar com a cabeça focada para poder fazer o negócio. Os melhores barulhos do mundo, né? Bom demais. Desculpa aí, mas... Então assim, eu levava um tempinho, né, para poder falar assim, cheguei aqui na zona, entendeu? E aí eu ia naquela zona, desenvolvendo, quando velocidade eu via... cruzeiro. Quando eu via, tinha passado 2, 3 horas, entendeu? Se alguém me interrompesse, né, para fazer uma pergunta qualquer que seja, eu tô rodando um teste aqui, assim assado, o que eu tenho que fazer para tentar provocar um erro, entendeu? Ou qualquer coisa assim do tipo. Caso não tivesse na documentação, porque teoricamente era para estar na documentação, né? Então, isso eu tinha que parar para poder responder uma pergunta dessa. Ou até mesmo vinha, é muito engraçado isso na Inglaterra, o chefe vinha e falava assim, olha, quando você chegava na mesa, né? Falava, quando você tiver um tempinho, você vem bater um papo aqui comigo aqui que eu preciso fazer uma pergunta, né? Aí como eu tinha esse processo, a maioria dos programadores tem esse processo, né, de concentração, né? Aí eu falava assim, não, pode falar agora, né? Porque já me tirou mesmo, só o fato dele falar com licença já era, entendeu? Já me tirou do negócio. Aí ali eu respondia a pergunta que tinha que responder, ia lá fazer um café, ou ia no banheiro, ou sei lá, qualquer outra coisa, entendeu? Pegar um copo d'água, ou ia comer alguma coisa e tal. Pra depois sentar ali de novo, aí levava mais uns 10 minutos pra eu falar assim, aqui. E muitas vezes você tá focado demais, aí é onde entra o negócio do 25/5. Quando você tá... Se você tá na zona, na velocidade de cruzeiro, eu acho que você não precisa parar, né? Só que se você chega numa parede, num platô, aí você pega e fala assim, eu vou ter que dar uma parada. Então muitas vezes acontecia isso comigo, de eu falar assim, não, eu vou ter que parar, porque eu não estou conseguindo achar a solução para isso aqui. Então eu levantava, saía, ia para lá e tal, almoço, o que seja. Quando eu voltava, sentava, passava aqueles 10 minutinhos de novo, lendo a coisa tudo para poder entrar no algoritmo, eu achava a solução. Porque eu saí, entendeu? Para olhar de fora. Aí eu achava a solução. Fica muito difícil tu abraçar, né? Tu abraçar um método que tu acha que vai funcionar para tudo. De repente tu utiliza esse método, tu faz um planejamento, né? Eu acho que as tarefas na qual tu pode
tu pode cortar elas, até pro teu físico, né? Até pro teu físico, a parte mental, assim, né? Eu acho que o objetivo do Pomodoro, no final das contas, é esse. Lá no final da maratona, tu chegar mais rápido e tu chegar menos cansado. Tu chegou mais rápido, tu chegou um tempo melhor, né? Se o teu objetivo não é terminar mais rápido, mas terminar bem para fazer outras tarefas, porque, pô, pra te equilibrar da tua vida, senão tu até pode chegar, às vezes, tu faz 8 horas seguidas, mas chega no fim do dia, tu tá um bagaço, né? Tá um bagaço, entende? Então talvez o Pomodoro seja pra isso. Vamos supor que você tenha um e-mail muito complicado para escrever. Que seja para um cliente, que seja... Na sua linha de trabalho, por exemplo, você deve ter e-mails complicados para escrever. Porque você tem que ser muito minucioso naquilo que você tem que explicar, né? Na minha linha de trabalho, nem tanto. É mais uma respostazinha simples para um cliente que está querendo saber que dia que vai fazer uma instalação. Mas, às vezes você escreve e-mail. Aí bateu o tempo lá do Pomodoro. Aí você fala assim, opa, eu tenho que parar. Certo? Só que se você para, você perde aquela linha de raciocínio da escrita. Então, às vezes você tem que continuar a escrita do e-mail, mas aí você não envia. Aí você dá os 5 minutos de para. Uhum. Aí depois você volta e dá uma lida. Aí você fala assim, opa, peraí. Aqui, ó, eu deveria ter escrito assim, né? Você pode mudar um pouquinho, porque você deu uma airada no seu cérebro, né? De novo, né? É a questão do purismo. Assim, tu precisa fazer isso, porque de repente a pessoa que isso é tipo doutrina, né? Que o cara, não, é que chegar no minuto 23, mais ou menos, tu já começa a desacelerar, porque tu sabe... Tu entende? Então, sempre mas vai aí ter... tu vai estar preocupado com o relógio. Aí é que tá, mas aí é que tá. Isso aí é que nem essa história nova da nova lei de futebol do VAR. Que o cara pode estar um corpo inteiro na frente. Se o cara não tiver um corpo inteiro na frente, não é impedimento. Mas aí o que acontece? Aí tu vê, não, mas a ponta do pé atrás tá tocando na barba do cara na frente. Então passa a ser o mesmo problema, entende? Porque se fosse igual, se fosse... Né, na mesma linha, ou um corpo atrás, a disputa vai ser a mesma. Então, quando tu fala em 23 minutos, 24 minutos, e aí eu preciso parar o tempo, não, é muito mais no sentido de, bom, eu posso fazer tarefas, até tu te organizar melhor, né? Tu precisa fazer, por exemplo, tu sabe que tem como eu disse, né, hoje tinha um cliente aí fazendo uma apresentação para investidores na empresa dele, né? Então ele me ligou, olha, Jorge, posso ver isso daqui? Eu falei, olha, eu olhei o tamanho do pitch dele. Uhum. Falei, olha, cara, com a inteligência artificial, eu faço pra ti em 3 minutos. Se eu tiver que analisar, eu vou demorar 10, 15, 20, 25 minutos, né? Uhum. E não, claro que aí eu vou pegar passo a passo, eu vou me lembrar de ti. O AI não vai fazer isso, né? Então, o que acontece é, caramba, eu preciso de 5 minutos. Então tá, então tu vai lá e tu busca. Então tu cria um prompt espetacular, né? De novo, é método, né? Todos os prompts agora do AI são, na verdade, de alguma forma, um tipo de programação, um tipo de linguagem natural. Sim. Né? Então, tu consegue planejar, pô, eu tenho, por exemplo, né? Eu tenho 7 ou 8 clientes me pediram algumas coisas. Eu vou ficar 25 minutos, sem pressa, fazendo um assessment de como é que eu vou dividir meu dia com aquilo. Aí eu acho que é tranquilo, entende? Porque, de repente, se me sobra mais tempo, eu faço uma outra tarefa. Uhum. Mas eu digo, olha, eu preciso colocar 4 nessa primeira, eu faço a pausa, aí eu ponho mais 2 nesse segundo e faço a pausa. Porque daí tu entrega, porque daí tu sabe que aquilo ali é tua prioridade, entendeu? Eu acho que é muito mais uma questão de metodologia de prioridade do que qualquer outra coisa. Consegui colocar os 7 ou 8, aí eu divido eles, e aí eu faço as pausas. Porque pra mim funciona muito, eu parar, me alongar, fazer um café. Não, meu café demora mais ou menos uns 10 minutos, né? Vocês têm que tomar o café que o Jorge faz. Vocês não estão entendendo. Entendeu? É bom um dia demais. a gente faz aí a gente fala de método. Aí a gente vai servindo pelo método. Não, cara, o negócio é até bonito de ver. É bonito de ver o cara fazendo. E quando você bebe, você vira os olhos, entendeu? É diferente o café, é diferente. Aí vale a pena o investimento, né? Nossa senhora. Vale a pena o investimento. Aí você vai ver as máquinas do café do cara, é caro, entendeu? O triturador também. Parece aquele... Cara, você falou de café agora, nós já vamos sair do assunto aqui, ó. Cara, tem uns caras usando umas máquinas manual, você viu essas aí que os caras fazem no Instagram?
De café, tu quer dizer? O cara vai moer o café, aí ele vai lá, pesa, bonitinho e tal, coloca, mas ele moe aqui, ó. Ah, mas é muito comum, Aí, peraí. Ele vai, aí ele coloca água, é tudo manual, aí ele vem na pressão aqui, ó, puxando aqui, ó. Tem um que é com as duas mãos pra baixo. Aí sai o expressinho ali no copo ali, cara, é bonito de ver. Aí o cara coloca a câmera embaixo assim, ó. Aquela coisa formando para poder depois sair aquele caldo bonito. A crema, assim. né? Nossa senhora. São vários. De novo, café é puro método. E outra, é tudo um processo, né? Como eu acho que nós conversamos também. Né? De que adianta, tá? De que adianta? Eu me lembro disso acontecer várias vezes, né? Quando eu estava fazendo um curso de gestão esportiva e eu fui visitar um clube no interior. E aí cada clube ganhava R$1 milhão da associação, né, gaúcha de futebol, e eles podiam fazer uma viagem, podiam utilizar o dinheiro, enfim, fazer viagens. E esses times que não estão nem na 4ª divisão do futebol brasileiro, 5ª divisão do futebol brasileiro, mais, né, nem tem a divisão, estão fora da divisão, nem jogam campeonatos brasileiros. Eles pegavam o dinheiro e iam visitar o Real Madrid e o Barcelona, que é uma outra realidade, entendeu? Então, esses caras tinham que visitar os times de 4ª, 5ª, ou se não estudar... Não, mas que era bacana, era viagem, né? Mas tu tá utilizando o dinheiro do clube para fazer uma viagem pessoal, entendeu? Então, ao invés de buscar, olha, que clubes que saíram da 5ª, 4ª, 3ª divisão e hoje estão disputando a 1ª, disputando a 2ª, o que esses times fizeram para chegar lá? De novo, a gente vai falar de método. O que eles fizeram de diferente dos demais? Mas não, eles queriam ir no sala de troféus do Real Madrid lá, né? Então, tem que ter um pouco de prioridade, né? Mas voltando aqui à questão de método de café que a gente estava falando, cara, é tudo uma questão de adquirir com o processo, né? Tu não pode querer... Né? Eu vou saber fazer esse café perfeito já em uma semana que eu aprender que eu estou aprendendo o processo de aprendizagem de café. Não, né? Pô, eu comecei lá, eu me lembro no começo, eu nem gostava de café, cara. Nem gostava de café. Gostava de café até os... que você faz café, não precisa você não gostar de café. Até os meus 38, 39 anos eu nem gostava de café. Porque o cara estava acostumado a tomar um café que tem caramelo, daquele que fica na máquina lá, que cai, o açúcar cai, aí fica 4, 5 dias ali, requentado. Então eu não gostava do cheiro, não gostava de nada. Com o tempo, tu vai descobrindo, né? Tu começa pela... Tá, mas então tá. Como é que você se interessou por café? Porque é bacana o que você faz. Muito legal. Cara, de novo, né? Foi tudo... às vezes é uma questão de coincidência com as modas, né? Todo ano tem uma moda diferente, né? Me lembro que em Porto Alegre, durante uma moda lá, eram sorvetes mexicanos. Não sei se te lembra, as paletas mexicanas. Paleta mexicana. Tu nunca ouviu falar, daí tu acaba gostando de uma coisa. Só que o café é uma questão mais perene, né? Tem muitas décadas de pessoas tomando café, né? Então, na verdade, eu comecei a minha esposa gostava de café, né? Eu não tinha tanta, digamos assim, apreciação por café. E aí o que acontece? Começou a surgir, lembra quando surgiu as maquininhas, as cápsulas, né? Nescafé, né? Nespresso e com sabor e tal. E aí tu achava que aquilo ali tá abafando, na verdade, né? E eu continuava não gostando muito, né? Tudo bem, a Tamires continuou sugerindo. Então nós começamos a ir em cafés diferentes. Mas existe o paladar. É igual charuto, né? Por exemplo, do jeito que você faz o café, que é um café coado, né? Tem gente que o paladar prefere, sei lá, um French Press. Tem gente que prefere o método lá da cafeteira italiana, que é aquela que é o vapor que passa, né? E aí condensa e faz o café. Tem gente que é paladar. Porém, vem lá pro seu e fala assim, pera, não é bem assim, porque você tem a ciência. Aí eu deixo você explicar. Eu só quis te botar um ponto. Claro, porque tem muita gente que fala assim, peraí, eu jogo... Um exemplo básico, vou até botar a câmera em mim aqui. Eu tomo café expresso, tal, sem açúcar, há muitos anos. Eu tomava café filtrado com açúcar,
Eu tomava café instantâneo, que é um sacrilégio, mas eu tomava café instantâneo com açúcar. Mas o expresso eu tomava sem açúcar, por causa do sabor. Do paladar, entendeu? Então eu já tinha essa questão de gostar do café, ele sendo um café um pouco mais elaborado, tá? Aí é onde entra a gourmetização do café, através de... Eu tenho um primo meu que fabrica café, eu te dei o café. Isso aí. Entendeu? Você tomou... Fez métodos diferentes, né? Tu tomou em casa, depois eu fiz lá pra ti. Exatamente, completamente diferente. Eu te dei um pacotinho do café pra você experimentar, né? Então, você me falar se era bom, se não era e tal. Porque ele tem uma cafeteria lá no Espírito Santo e eles fazem aquele teu jeito lá. Ele tem outras máquinas também. Ele tem máquinas de evaporação, eu não sei se são esses os nomes, tá? Mas sabe, entra em ebulição aqui, mas ele tem uns negócios lá muito louco, cara. Tem uns negócios desse tamanho assim, parece os negócios, você fala assim, os caras estão puxando uma fumaça aí, uma máquina de café. Ele inverte, na verdade, né? Ele sobe a água, depois desce. Muito louco. O problema desse método é que tu chega a 100 graus, né? Porque ela precisa subir a água. Então, tu precisa chegar a 100 graus, aí tu queima o grão. Enfim, tem gente que adora. Cara, eu acho que assim, né, tudo se trata também de tu aos poucos tu buscar te identificar com um tipo de bebida ou o tipo de conhecimento que tu tem, o tipo de conhecimento, né, que tu acaba tendo, ou as pessoas com quem tu interage, né. A gente deu sorte que uma vez abriu no Shopping Center em Iguatemi de Porto Alegre, uma pessoa colocou um café especial logo na entrada. E aí o que acontece? Tu via na mesa, assim, os instrumentos na mesa, né? Os pour-overs, né? Os filtrados, assim, os métodos na mesa. E aí o cara bem vestido, os baristas bem vestidinhos explicando. Aí tu passa, dá uma paradinha e eu fiquei curioso. E aí um dia eles chegaram e disseram, não, a gente, né, o nosso trabalho é bom, assim, né? Nós fazemos um trabalho legal, mas nada comparado com a William & Sons. Como é? Daí tu pega né? Tu pega a informação e tu vai. E aí tu vai até o lugar e aí tu vê a diferença, né? Hoje eu vi uma foto num dos grupos de café na qual ele tava torrando café na fazenda lá em Minas Gerais. Entende? Então, e assim ele tá valorizando, ele falou, ele até colocou aqui, sempre temos que valorizar o produtor. Então essa relação do cara que vende o café, uma relação pessoal com o produtor. Então ele toma cuidado, né, de saber qual é a origem do café, de saber como ele é feito. Aí ele já faz o transporte com mais qualidade, né? Eles já cuidam mais com o transporte. É como se fosse um selo de garantia. Já existe um panorama aí, uma relatividade aí muito próxima do... Vou usar o charuto de novo como exemplo, porque... Né, o charuto aqui nos Estados Unidos ele não é chamado charuto, ele é chamado de cigar. E ele é chamado, só que ele não é cigar, ele é premium cigar, né? Que é exatamente isso. O cara que vende isso, ele fala, cara, você tem que você nem encosta. Você chega em alguns lugares, você não encosta. Você fala pro cara o que você gosta, o cara escolhe uns e te oferece, fala assim, você poderia experimentar esse aqui hoje. Você poderia experimentar esse outro aqui, entendeu? Se é um cara que já te conhece, já vai lá frequentemente e tal, ele já vai também já mais ou menos falando assim, acho que você poderia experimentar esse aqui. Se você nem pega, você só pega, tipo assim, beleza, você paga aí que você vai pegar no charuto, né? Infelizmente no português, né, é charuto o nome, não é charuto premium, especial, entendeu? É simplesmente charuto, né? E aqui, tanto que é cigar, premium cigar, e você tem cigarettes, né? Que seria o nosso cigarro no Brasil, cigarettes. Esse não tem qualidade, é um monte de coisa, lixo que tá lá dentro do negócio, né? O charuto não, o charuto ele é tabaco puro, né? Então essa relação com o café, que você tá mencionando aí, esse cuidado é bem isso, porque os caras que vendem, né, eles têm essa preocupação, porque ele fala assim, eu não quero que a indústria acabe do premium,
Entendeu? Do especial. Porque, cara, sem brincadeira, né? Eu parei de comprar French Roast. Porque, cara, você só sente gosto da torra. Você só, esse negócio é como se você tivesse... É como se você estivesse fumando um cigarro e não fumando um charuto. Entendeu? Quando você pega um medium roast... A gente conversou no começo lembra que nós começamos o assunto inicial de utilizarmos as mesmas técnicas, as mesmas estruturas e transferirmos para outras coisas da nossa vida. Sim. É exatamente o que tu está dizendo agora. Exato, porque daí eu comecei a falar assim, peraí, eu vou comprar uns blends diferentes, né? Aí eu vou lá e compro um blend, é mistura, né? Tem que falar em português, não pode falar em inglês, né? Assim, a gente mora nos Estados Unidos, então a gente fica falando inglês, né? Misturando inglês com português, mas essa composição, blend seria uma composição, né? Essa composição de grãos ali e tal, né? Te dá um sabor. Entendeu, Milhão? Então mesmo eu comprando os baratinhos, que nem são tão baratos, mas né, os que são de cápsula e tudo e tal, pra tomar no dia a dia, né? Porque eu não tenho o maquinário que você tem e eu também não dou importância igual você tem. Claro, agora não tem nenhum preconceito, nenhuma diferença. Você já viu meus charutos aqui. Entendeu? Compara com os teus, né? Assim, a forma que você guarda os teus é a forma que eu guardo os meus. Eu tenho um refrigerador, né? Pra guardar. Será que a câmera mostra? Não. Qual Acho é a câmera? Que não, né? Não mostra a câmera, não tem, mas eu mostro uma outra hora aí. Um refrigerador para guardar com a temperatura correta e tal. Você congela os grãos. Tem um método. De novo, ó, tem um método bem específico. E eu fazia errado, né? Como a gente tem um grupo, assim como tu comentaste, né, que é importante do Mastermind, né, as pessoas compartilharem conhecimento e já terem usar um método na qual já tenha vivenciado alguma coisa que tu possa utilizar no teu problema. Esses grupos, né, no caso de WhatsApp, faz isso, na verdade, né? Olha só, qual é o método? Tem 350 pessoas do mundo inteiro, literalmente do mundo inteiro lá, né? O que vocês fazem para armazenar? Qual é o método que vocês conhecem para armazenar da melhor maneira? E como eu entrei de gaiato ali, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, eu entendi que era para simplesmente colocar no congelador, né? Que era a melhor forma. E aí, aos poucos, eu falei, pessoal, não tô sentindo melhor, não tô sentindo, eu senti que ficou... Daí ele, sim, Jorge, tu não botou no vácuo. Não botou a vácuo, entendeu? O objetivo é, tu pode manter no congelador, mas tu põe no vácuo. Entende? Senão a umidade dentro do espaço prejudica. Então, e aí o que acontece? Tu vai ter a vácuo. E isso permite o quê? De novo, o método vai te ajudando. Permite com que tu compre um café de muito mais qualidade. Tem que gastar para comprar um freezer maior, né? Mas tu consegue comprar uma variedade maior, com mais cafés. Tu cria tu cria o vácuo ali, né? Faz um seal, tu sela a vácuo, né? E aí tu coloca, por exemplo, eu coloco de 1 pound. E aí o que acontece? Quando tu abre, né? Quando tu abres ali, tu recela ele e tu coloca num canister. Um canister é como se fosse um pote que tira o vácuo também. Então tu põe uma quantidade menor, que vamos dizer que seja para uma semana. E aí você faz a vácuo e guarda congelado. 2 pounds, por exemplo. Porém você... 1 quilo. 1 quilo. 2 pounds, 1 quilo. Isso aí, 1 quilo. Então você pega lá, você guarda mais ou menos 1 quilo, mas você tira um pouquinho... 5 sacos de 1 quilo. De 1 quilo. Aí você vai tirar um pouquinho de um primeiro saco ali. Meio quilo, por exemplo, tá? Meio quilo, e você vai guardar num outro... Recela. Exatamente, você vai recelar aquele negócio lá com vácuo. Aí só que você está transportando os grãos porque você moe antes de fazer. Só na hora que na hora de fazer. Isso aí, moe na hora. E aí você também guarda num recipiente a vácuo. A vácuo. Só que aí ele é bem prático, né? Porque tu simplesmente puxa ele, ele coloca e tira o vácuo, né? Então tu mantém assim, de novo, né? Precisa fazer tudo isso? Não, se tu compra só um saquinho ali, a gente toma 3 cafés por dia, 3 copos de café de 150 ml por dia. Isso é o que a gente toma, 450 ml de cafés por dia, né? Então a gente já sabe, por exemplo, as quantidades. No começo tem escrito lá, mas aí com o tempo tu já te dá conta, né? Tu já te dá conta
do peso, assim, tu já sabe os pesos, já sabe as relações, as relações entre água e Muitas café. vezes que eu fui lá na sua casa, você sempre falou assim, não, isso aqui eu vou botar tanto, aí você pesa os grãos, aí você coloca na máquina, aí a máquina ela fica limpinha, né? Porque você tira tudo que vem da máquina pra colocar lá pra fazer. Aí você ferve uma água normal pra fazer o aquecimento dos recipientes. Isso. Depois você ferve uma água pura, que é uma água destilada, né? É uma água com pH um pouco maior. Ah, tá. Então tu tira a água, tu tem uma água filtrada que tu passa por um filtro que tem um pH um pH maior. Então tu vai fazer um café com pH 9, 8 e pouco, né? Entendi. Então é isso que tu faz, isso às 10, né? Aí você ferve essa outra água, que é a água que você vai passar o café. Isso. Então assim, claro que falando desse jeito parece, poxa, mas com o tempo eu acho que vira um processo simples, né? Enquanto, enquanto a máquina tá moendo ali, você tá fervendo uma água aqui, você tá fazendo. Eu vejo que o negócio é rápido. Não é. Sem brincadeira. Não é tão. É mais devagar do que você botar uma cápsula e apertar o botão. Existe a conveniência de você botar a cápsula e apertar um botão. Exato, né? É conveniente. Você coloca a cápsula, aperta o botão, você vai fazer o quê? Olhar no celular. Isso. Entendeu? Agora, o tempo do café ficar pronto, pro que você faz pra você pegar e meter uma cápsula lá, talvez demore uns 4 minutos a mais só. Porque na verdade, se tu poderia fazer, por exemplo, tem gente que tem o filtro do lado do canto de café, assim, né? Tu tem um filtrinho que já sai água alcalina, né? Então tu usa a mesma água alcalina que tu esquenta, né? Na verdade, a água quente antes de tu servir serve muito mais para tu higienizar tudo, né? Tu manter sempre ali, né? Bem higienizado, né? Então tu pode simplesmente utilizar aquilo ali, utilizar a água, seria metade do tempo, né? Querendo, com o timing assim, tu pode fazer em 5 minutos o café tranquilamente, né? Isso é um problema para os restaurantes, né? Então os restaurantes precisam criar máquinas que façam muitas coisas que a gente faz, porque senão tu conseguiria fazer 10 expressos, 8 expressos enquanto faz um pour-over, enquanto faz um café filtrado, né? Então é um problema para as cafeterias especiais, que Austin é um exemplo de uma cidade que tem muitos cafés especiais, de tu ter uma pessoa dedicada para aquilo ali que podia estar atendendo 6 pessoas, né? Então é muito mais pro dia a dia do que, a não ser que a característica do negócio seja esse. Aí o cara cria... Igual essa loja do meu primo lá no canto. Tu vai para isso. A loja dele, né? A loja dele é um café especializado. Você vai para tomar um café gourmet. Você não vai lá para comprar um cafezinho barato. Um café caro. E ele tem a própria linha dele, né? E é super bacana, né? Ele tem um logo bem legal, né? Tem umas armas e tal. Então assim, mas é basicamente isso. Cada mesa recebe o próprio setup lá de fazer o negócio e tal. Mas é método, né? Então a gente falou um pouco de método aqui. O que a gente falou? A gente falou do Mastermind, a gente falou do Pomodoro. A gente falou sobre café. Na associação com o charuto também, né? A gente fez uma associação com o charuto. Eu acho que a gente pode um dia pegar e fazer um sobre charutos e tal. Explicando como é feito. É bem bacana, é bem legal, é um assunto que eu gosto bastante. Mas existem outros métodos. Você escreveu lá na mensagem lá pra mim que tem o 80-20. São diversas formas de trabalhar. De novo, como nós estávamos dizendo que é difícil tu escolher um método só. Hoje como tudo é muito dinâmico, é difícil tu escolher um método só. E eu vou fazer tudo através desse método e ponto final, né? Não tem como, né? Tem certas tarefas ou certas profissões que demandam métodos muito mais complexos, outros menos complexos, né? Então tu usar Pareto, né? Para 80-20 é Pareto, né? Eu ouvi de um método que eu não sei se é um negócio, é do ovo, porque não é o Pomodoro, é um outro método. Não sei se é do ovo cozido. Eu não sei qual que é a relação. Bom, que seja, talvez nem seja isso, eu tô falando bobeira, mas tem um que é de 1 hora. Tanto que quando você falou do Pomodoro, eu falei assim, é o que você fica 50 minutos e aí descansa 10 minutos? Você falou, não, é 25-5. De novo, esse é o método mais... O primeiro, tradicional lá e tal, né? É que de repente, cara, tem que pensar o seguinte, foi um engenheiro que criou e dentro das tarefas da indústria dele fazia muito sentido ele fazer isso, né?
Mas pensa bem, né? Hoje em dia, pensa que quando se fala de métodos, hoje né, o meu psicólogo estava comentando comigo, né? Que tu imagina que até pouco tempo atrás, né, em vários países isso acontece, tu não passa numa cadeira, biologia, e tu tem que repetir as 10 cadeiras, cara. As 10 disciplinas. Ah, entendi. Na escola? Na escola, na faculdade, que seja. Na faculdade tu já consegue fazer, tu só busca aquela cadeira lá e faz. Dependendo da faculdade. Dependendo da faculdade. A faculdade que eu fiz, não. Era igual uma escola normal. Entendeu? A faculdade que eu fiz, se você não passasse de ano lá, digamos assim... Uma disciplina. Tu tinha que repetir toda a disciplina. Repetir tudo, né? Aliás, tem o negócio da DP, né? Dependência. Você poderia fazer, acho que até no máximo 3. Se você não passasse em 3, aí você podia fazer a tal da DP, que é dependência. Né? Mas aí você tinha que estudar aquela e as outras, porque você tinha 3 a mais, né, para fazer. Mas quando você faz uma faculdade que é estilo faculdade americana, né, que você escolhe o que você vai fazer, se você não passa numa determinada matéria e ela é pré-requisito para uma outra, você não pode pegar a próxima. Então, mas nas que você passou, você consegue pegar as próximas. Claro, é isso que eu quero dizer. Na faculdade, na Universidade Federal, lá na URGS, era assim. Mas na escola, tu pensa bem um tipo de método, cara. Claro que a gente entende que existe muito mais do que isso, né? Existe uma questão de disciplina, tu utiliza esse método para criar uma disciplina. Se tu não passou nisso é porque eu tenho que repetir todo. Mas quem diz... Isso é um método. Claro que é um método, claro. Como é que eles chamam isso? A indústria do medo? Não, como é que eles chamam? Não sei. Não é... A gente vai entrar em religião. Mas aí já é um assunto mais... Mas você impõe o medo. Se você reprovar... Se você já está em recuperação, se você reprovar, que seja uma matéria, você vai repetir todas. Porque você vai repetir um ano inteiro. Né? Isso é o medo, né? Caramba, eu tô esquecendo. Eu acho que é evidente que a pessoa, se a pessoa consegue entender o impacto de não fazer aquilo, mas vamos combinar, né? A grande maioria que vai ter essa dificuldade, cara... Esse cara não vai ser médico, né? Se o cara não passou em biologia, ele não vai ser médico, né? Mas sabe, então ele vai fazer, sei lá, engenharia, pra depois dirigir Uber, como diz os caras lá. Os comediantes falam assim, você é engenheiro? Ou nada contra os engenheiros, eu nem sou engenheiro. Mas os comediantes falam isso, né? Eles falam assim, o cara é engenheiro, então tá, me leva ali, né? Tem vários memes, tem vários comediantes falando sobre isso, né? Mas às vezes o cara não vai ser médico, né? Porque o cara não passou em biologia. Mas é interessante isso, é bem interessante, né? O que a tua psicóloga falou, né? Ele comentou que... ele é o psicólogo, né? Eu acho interessante, porque pra ele, assim, né, como um educador, né, ele tem uma área acadêmica, ele segue na área acadêmica, professor também, então tu percebe, ele percebe, tipo, não tem porquê, entende? Tu punir a pessoa, ainda mais adulto, assim, né? Tu punir dessa maneira... Isso é um fracasso do sistema de educação. Tu tem que usar o medo para que a pessoa não reprove o ano inteiro. E outra, a pessoa vai estudar que nem um bicho ali naquele período. Quem garante que no semestre, no ano que vem, no ano seguinte, a pessoa não vai seguir o mesmo problema? Então o problema está com aquela disciplina. As repercussões dos métodos é que é o problema, né? Quantas vezes Mas isso é a generalização. Sim. Porque o cara fala assim, se tem 45 alunos, 40 passaram e 5 reprovaram, o problema não é da disciplina ou do orientador. É do aluno, porque tem 40 que conseguiu. Generalização. Se fosse customizado... Transfere a responsabilidade, né? Se fosse customizado para o aluno, talvez os 45 passassem. Só que é o seguinte, né? Com a inteligência artificial, cara, lembrando que nós não temos 8 meses de inteligência artificial, né? São 7 meses e meio, não chegou a 8 meses ainda. As escolas no mundo inteiro estão tendo que mudar todo o processo de educação, todos os métodos, né? Estão tendo que se adaptar. E tu vê, tu notares, tu vai ver que a maioria prefere cancelar, não quero que tenha, porque eu quero que o meu método se mantenha, porque dá certo, ao invés de se adaptar. Mas não tem mais volta, cara.
Eu chegar em casa, o aluno vai falar assim, eu tenho que resolver essa questão aqui. Ele vai lá no aplicativo qualquer, de uma inteligência artificial qualquer que está sendo aí no mercado, tem várias, então, né? Aí ele vai lá e coloca o enunciado da questão, dá um enter, a inteligência artificial responde, o aluno copia no caderno e leva para a professora, entendeu? Então, assim, mesmo eles não querendo, não adianta, o aluno vai utilizar. Mas olha só, qual é a diferença disso do aluno digitar, não citar a fonte na internet? Já era um problema muito grande, né? Quando se usava apenas as fontes da internet, né? Em trabalhos acadêmicos, tu precisava citar as origens, da onde veio, né? Citar a fonte e tal. Nós acabamos de ver, né? Aqui agora no Bard, né? Quando nós estávamos lendo aqui sobre um assunto, na qual ele acaba se repetindo, mas como é que tu faz para impedir isso agora? Como é que tu faz para impedir isso? Não. Tem métodos, né? Tem apps, né, agora que conseguem notar, né? Ele vai lá e percebe a porcentagem de palavras que tu não utilizou, que utilizou antes do AI versus depois. Não, sim, claro. Existem ferramentas. Uhum. Tem uma ferramenta que ela verifica se a Padrões, probabilidade daquele conteúdo ter sido gerado por AI ou não. Isso. Só que o professor vai pegar um negócio por exemplo, eu tenho filha, né? 2, né? Elas vão para a escola. E até certa idade, você tem como bloquear qual aplicativo que vai usar, entendeu? Então, por exemplo, a minha filha hoje tem 10 anos, no iPad dela não tem YouTube, né? Para ela poder não assistir os vídeos malucos que tem. Infelizmente, né, no YouTube. A minha esposa já trabalhou lá, então eu sei do que eu tô falando. Porém, daqui uns 3 anos, ela já vai saber a senha, ela já vai burlar, ela vai baixar, quando ela estiver no quarto dela, ela baixa o aplicativo, utiliza, depois deleta o aplicativo. Entendeu? A gente não vai ter como, não tem como você policiar. E não tem porquê você policiar. O negócio a é gente educar, não né? tem, a gente não deixa, porque a minha esposa prefere que ela venha mais natural, com mais idade. Exatamente, que seja um pouco. Ela tá com 10 anos só. Então por exemplo, ela tem uma relação com toda essa coisa de descobrimento do corpo, sexualidade, aquela coisa toda, mais lúdica. Naturalmente, porque ela tem só 10 anos de idade, cara. Isso aí vai ser mais tarde. Imagina, o ser humano vive 80 mais tarde, anos, claro. Entendeu? Ela tá com 10%, 11% de vida. Ela não precisa saber tudo, entendeu? Ela tem que saber 10, 11%, entendeu? É um progresso. Ela tá aos poucos, aí tem os amiguinhos na escola, as amiguinhas, não sei o que lá e tal, e vai conversando as coisas e tal. Então, assim, aos poucos ela tá, claro também, ela chega pra mim e pergunta as coisas, e eu falo de boa, entendeu? A minha esposa até olha pra mim às vezes e fala assim, e ela escuta e entende, porque ela não entende de outra forma. Que é o que eu tô falando, ela entende aquilo que você tá falando pra ela, né? Não tem como ela perceber de uma outra forma. Então com malícia, né, por exemplo. Exatamente, ela não coloca malícia e tal, né? Então, só que tem coisas, por exemplo, ela assiste lá os programinhas lá dela, que é da idade dela. E aí ela fala, nossa, olha só, ele vai tá falando isso e tal, porque ele tá querendo namorar com ela, não sei o que lá. E aquela descoberta e não sei o que lá e tal. E é bacana de ver. Entendeu? Eu falo assim, ela tá descobrindo um negócio aí, entendeu? Então é legal. Deixa, tem o seu tempo, entendeu? Deixa a coisa acontecer. Se ela conversar com as primas no Brasil, ou com os amiguinhos que fazem, né, quando viajam pro Brasil e tudo tal, você vê que lá as crianças são tudo muito mais lá pra frente, né? Não tem nada de lúdico, cara. Já tá um desenvolvimento muito grande. Com isso faz com que essa pessoa, né, essa criança, na verdade, não é uma pessoa, né, essa criança já está num processo de isso é o que a gente acredita, né? Cada um acredita no que quiser, mas já está num processo de adultificação que eu acho que não é necessário, entendeu? A pessoa tem 10 anos de idade, cara, não precisa. Entendeu? Deixa que o pai e a mãe sejam maliciosos, entendeu? Não precisa da criança ser. Deixa brincar.
Se aproveitar a vida, entendeu? Então, mas é isso, e eu não sei por que a gente foi para esse assunto, tá vendo? Esse é o problema. Esse é o Que na verdade problema. a gente falou na verdade de métodos de educação, né? O quanto esses métodos, na verdade, são métodos arcaicos, métodos antigos, né? Dentro da própria aprendizagem de línguas, né? O que o AI vai fazer agora, os métodos vão precisar se adaptar, né? Os métodos vão ter que se adaptar. As escolas, as instituições vão precisar entender que não tem que desafiar o AI. Não adianta desafiar. Não é desafiar, entende? Eu acho que tu tem que botar limites, porque, claro, a gente não sabe, né, o nosso imaginário de máquina tomando conta. Eu não acho que colocar limite. Você tem que colocar numa geladeirazinha, falar assim, olha, gente, antes da gente autorizar, a gente vai estudar para aprender, para poder explicar a melhor forma de utilização. Percebe? Ao invés de falar assim, não pode, fala o porquê que não pode. Fala, gente, é o seguinte, o negócio acabou de sair, o negócio está disponível para todo mundo, você não precisa lá declarar a sua idade para poder utilizar, mas a gente recomenda que não utilize enquanto a gente precisa de 2 meses para a gente estudar a forma de utilização. Nós vamos testar várias fórmulas, né, para poder achar a fórmula correta de utilização, para ensinar para vocês poderem utilizar, para ajudar no seu aprendizado. Percebe? Porque não adianta, você pode limitar para um período de uso, para um período de inteligência, digamos assim. Né? É o período de inteligência, é onde você vai falar assim, eu preciso adquirir conhecimento nisso aqui. Porque não foi eu que criei. Eu, desde o momento em que saiu esses negócios e tal, se você olhar o meu histórico de perguntas lá, né, eu nunca fiz uma pergunta assim, bestinha. Eu sempre coloquei uma pergunta complexa, entendeu? Esperando uma resposta para aquela pergunta. Mais elaborada para aquela pergunta. Exatamente. Eu nunca cheguei lá e falei qualquer coisa. Só que assim, tem muita gente que utiliza, né? Tipo assim, quais são os sites que eu não deveria acessar caso eu queira baixar vídeos, filmes pirata? Ah, você não deve acessar tal. Aí o cara tem a lista dos filmes, dos sites que o cara pode baixar. Entendeu? Mas eu sempre fiz perguntas complexas. Porque eu uso de acordo com o que eu quero ter conhecimento, dos meus hobbies e tal, e para minha empresa. Né? Então eu utilizo para isso. Eu vou lá, sento e falo assim, peraí, chegou aqui um container para mim de material do Brasil, né? Aí, de madeira brasileira. Então eu vou lá, falo assim, me passa aqui uma lista dos melhores, sei lá, pitch de venda, etc, para poder vender esse tipo de material. Aí ele me dá aí eu vou lá e destrincho cada um desses. Eu pego um que ele me escreveu e vou. E leio, porque eu tenho conhecimento no assunto. Eu já sei. Só que eu não quero sentar, eu quero sentar, colocar uma perguntinha e esperar para ver. E aí fazer uma alteração ou outra caso eu precise. Aí eu vou lá e coloco, né? edita, e vou lá curar, né? Exato. Como qualquer ferramenta, você pode usar para engrandecimento, claro, ou simplesmente para diversão. Né? Você pode usar para qualquer coisa. A pessoa usa para investir também, né? Para investir, qualquer coisa. É bom, né? Peguei uma tábua menor nessa vez. Ah, é? Da outra vez eu tava com uma tábua muito grande aqui, atrapalhou um pouco. Caía pra fora da mesa. Eu tenho umas tábuas, cara, tudo quanto é tamanho. Eu falei, não, deixa eu pegar uma tábua menorzinha. Eu tenho 2 dessa daqui, eu podia ter pegado as 2. De noite ainda, né, cara? Então eu falei, eu poderia ter pegado as 2. Eu falei, não, vai uma só e tal. Tá de bom tamanho, que coube bacaninha aqui e tal. Como era só nós 2, não precisava, né, ter muita coisa. Lembrei de um outro ponto sobre tentar te adaptar melhor a métodos, né? Pô, eu nado desde os 5 anos de idade, né? E muito em função daquilo que tu consegue buscar, daquilo que tu pode pagar, né, do teu meio. Avião? Não, é o trem. O trem passa muito perto aqui, né? É o trio do trem. Então, não pega no microfone. Não, beleza. Então, tu nunca teve, na verdade, alguém que tivesse qualidade para te explicar, né, o quanto tu pode andar com muito mais facilidade. Então sempre foi uma coisa penosa para mim. Pô, faz
desde que eu voltei, né, eu fiz uma prótese no quadril, dos dois lados. Desde que eu voltei a treinar, depois de 20 anos, de verdade, assim, eu tô fazendo aulas. Cara, o cara tem um método, Jorge, confia no meu método, repete esse método, aprende bem. Cara, tu desliza na água, assim, de uma forma... Eu vi criança pequenininha que sabia nadar me ultrapassando e eu aqui puxando com tudo errado, achando que tava com método. Não, então, eu vi um vídeo esses dias recente, cara, onde é que eu vi? Acho que foi no Instagram. O cara nadando, ele dava uma abraçada aqui, ó. Aí ele... Uhum. E do lado dele tinha um cara batendo, e o cara só... Só no método. Falei, caraca, bicho, o que é isso, né, cara? Tem certos... Ciência. Ciência é uma coisa interessantíssima. E tem certos esportes, né, utilizando agora, enveredando para essa área de esportes, tem certos esportes que a tua presença, que o teu tamanho, a tua força física, um pouco de inteligência, assim, ela já te dá uma vantagem competitiva com outros. Né? Tu não precisa nem ter tanto método, tu consegue mais ou menos performar bem. Mas pensa no tênis. Nossa. Pensa no tênis, uma pessoa que treina há 10 anos. Tu vai começar a jogar agora. Por mais coordenação motora que tu tenha, por mais outros esportes que tu tente praticar. Não, você não tem nada, você tem vontade. Por mais tu vontade. vai tomar 6-0, 6-0. Não, você nem vê a bola, cara. Você nem vê a bola, não consegue nem responder. Você não vê a bola. Primeira vez que eu peguei uma raquete de tênis, lá na Inglaterra, eu morava lá com um amigo meu, Fábio, ele deu um saque, cara. Deixa eu cortar. Aqui. Ele deu um saque, a bola passou do meu lado. E assim, não, primeiro, a bola veio, eu falei assim, ela vai pingar ali e vai vir aqui. A bola pingou e fez assim. Uhum. Eu falei, uai, né? Cadê essa bola? Ela veio com um efeito tão grande. O spin. Ela veio com um efeito tão grande. Aí eu falei, nossa, então peraí, eu tenho que mudar aqui um pouco a minha cabeça. Falei, como é que eu vou mudar a minha cabeça? Eu não tinha a mínima ideia. Você tá entendendo? Aí eu falei, cara, não consigo não. Aí ele sacou de novo e eu não consegui. Falei, ó, não consigo jogar não com você. Entendeu? Eu tenho que fazer outra coisa. Aí arrumou um outro cara pra jogar com ele. E aí a outra coisa que a gente foi fazer, o que foi? Ir pro pub tomar cerveja. Eu falei, então eu vou lá pro tênis, né? Eu vou lá pro tênis contigo. Eu fico lá no paredão tentando bater bola no paredão. E aí quando acabar lá o seu jogo, a gente vai pro pub e tomar uma cerveja. Aí ali eu entendia o método, entendeu? Porque eu não conseguia, cara. Não conseguia. Hoje eu jogo tênis com... Aliás, a gente jogou algumas vezes, né? Tem que ver a sequência. Ele tá viajando agora. Né? Com o Júnior, né? No sábado de manhã. O Júnior e o Ricardo. Eles jogam muito melhor que eu, que o Ricardo já treinou há muito tempo e o Júnior treina com o coach. Mas eu já assisti muito tênis. E eu jogo squash, né? Então eu tenho um certo posicionamento, né? Que eu... De perna, de raquete e tal, que eu consigo fazer. Só que muitas vezes eu bato na bola de tênis, da forma errada. Porque o squash, você é 100% que você está batendo, 99,5% você está batendo ela com backspin. Uhum. E no tênis, 99,5% você está batendo, não, digamos 80% você está batendo com topspin. Né? Então, muitas vezes eu vou bater na bola, em vez de eu botar um topspin, eu coloco um backspin. E aí a bola vai muito longa. Porque se vai com força com backspin, ela vai muito longa. Ela vai muito mais forte, né, um backspin do que um topspin. Porque o topspin a bola cai. Porque ela tá rodando assim, ela cai. O backspin ela tá rodando assim, ela se mantém no ar. Então ela vai longe. E aí ela vai fora. Eu erro a quadra. Mas é método. De novo. E aí, e a questão, tu comentaste o seguinte, não, olha, eu não jogo bem como eles, mas eu vejo muito e observo. De novo, né, aí é tu fazer as transferências de inteligência, né, de certos métodos para outros, entende? E isso se aplica, na verdade, no dia a dia, toda hora, entende? Daqui a pouco, se tu te dá ao luxo de parar, não, para um pouquinho. Eu vou seguir isso daqui, eu vou seguir essa regra aqui, eu vou seguir esse método aqui e vou fazer isso aqui, e vou fazer dessa forma. No começo demora mais. Você erra completamente, né? Isso é como digitar, cara.
quantas pessoas tu conhece, né, que digitam muito rápido, né? E usam aquele método QWERTY, sabe? Que é o QWERTY, que são as teclas ali, né? Em português é QWERTY. Isso, QWERTY, né? Então, pô, tu vai parar... Hoje tu precisa de o quê? Umas 100 horas pra tu aprender a fazer. Tu vai parar 100 horas do teu dia pra aprender a digitar rápido? Com 2 dedos você já manda ver, né, velho? Já manda bem, né? E outra, agora com o processo de voz, quase tudo agora, né, se facilita muito no processo de automação, assim. Hoje, se tu olhar aqui o ChatGPT, é com voz, né? Tu tem a voz ali, tu abre e tu fala. E é impressionante, cara. É impressionante, assim. A capacidade que as pessoas vão ter para se comunicar. Tem uma extensão dentro do GPT que tu coloca, que tu fala e ele fala para outra pessoa. Pronuncia em chinês já, a língua que for. Tu fala aqui, pede, ó, pronuncia. Aí essa extensão vai lá e fala para outra pessoa. Não vai ter mais... eu acho que isso não é que não vai ter, mas vai reduzir bastante o problema de comunicação. Entre diferentes povos. Né? É que tu imagina que provavelmente com o tempo, o que é a evolução natural disso? Né? É que de alguma forma tu consiga incorporar dentro do teu próprio corpo isso, eu imagino, né? Um gadget, né? Entende? A evolução direta é um fone de ouvido. Black Mirror, né? Black Mirror. Que a pessoa coloca, você coloca. Você fala na sua língua, o fone ouve e já traduz para a pessoa. É o que ele faz. É o que essa extensão faz. E aí, depois disso, é um chip implantado, né? Onde qualquer língua que está sendo falada é reconhecida e automaticamente traduzida. O problema é que você vai perder tudo, você vai ouvir numa voz só, né? Não. Os caras podem ainda colocar a voz da pessoa, o timbre da pessoa, né? Não, porque agora, até uma hora eu te mando aí pra te ver. Tu tem uma sequência lá de 64 frases que englobam todos os sons possíveis em inglês. Tu lê pro AI, o AI reconhece isso e tu lê 64 em português. Ele reconhece isso. Então ele faz um reconhecimento da tua voz nas duas línguas e quando tu fala em português e o som da tua voz sai em inglês. Sai em inglês. Com o mesmo timbre, com o mesmo timbre, tua voz. Então, é por isso que eu já corrigi, na hora que eu falei, eu já percebi que eu tava Agora a gente tá saindo. Agora a gente tá desviando um pouquinho, porque é pro assuntos próximos que vão ser AI, né? Do podcast, com certeza, né? Uma hora vai se trazer, né? A gente ia gravar sobre AI. Na semana passada. E aí acabou indo para séries. A gente começou a falar das séries, que não assistia séries, não sei o que. Série de TV? O que vocês mencionaram? Cara, fizeram o ranking das 10 maiores. Não fizemos um ranking, não. Foi mais um negócio assim de... A que o pessoal gostava de assistir, entendeu? Então, como tinha gostos diferentes, né, aqui na mesa, então, saíram várias dicas, né, para pessoas também assistirem, né, Mas foi legal. A conversa é sempre bom, cara. Conversa é sempre bom. Que série de TV não termina nunca, né? Não. É uma conversa... A gente parou porque acabou o tempo. Falar nisso, eu acho que já tá acabando? Eu não sei, a gente pode... É isso aí. A gente pode ficar gravando aqui por horas, né? Conversando. Mas acho que, né, pra esse assunto, assim, é muito mais de... Pra encerrar assim, né? Eu acho que a gente englobou bastante coisa. Eu acho que ainda tem coisa para fazer, inclusive, deixa eu até jogar aqui a câmera aqui. Se tiver alguma dica, quiser colocar algum comentário aí pra gente, escreve aí, a gente vai ler, vai mencionar, a gente volta nesse assunto, comenta sobre isso no próximo. A gente pode gravar separadamente do tal e fazer um vídeo separado para alguma coisa que tenha gerado de interesse. E então, assim, assina o canal, assina o canal, dá o like, né, e dá o joinha lá. E então é isso, assim, comunica com a gente, vê assuntos que você quer que a gente converse aqui no futuro. A gente não tem compromisso com a verdade, né? Porém, a gente tem compromisso com a conversa.
E com a bebida. Inclusive meu copo tá vazio já, entendeu? Mas é bem isso aí. Isso aí, cara. Ô, Jorge, você quer deixar algum recado? Já sabe que qualquer um que precisar de café aí, qualquer assunto relacionado a café, não hesita em perguntar que a gente pode... inclusive a gente mapeou já as 36 casas de café especial da região de Austin, né, de Nova York, de outras cidades. A gente tem bastante acesso a isso, né? Então toda vez que a pessoa vai viajar, o pessoal me pergunta: Jorge, tô indo para tal cidade, o que tu me recomendaria? Eu vou lá e olha, vai em Buenos Aires, 1, 2 ou 3. Se eu não souber, no nosso grupo lá, em menos de 5 minutos, alguém menciona pelo menos 3 cafeterias, né? Então é isso, cara. Vamos gravar um podcast específico de café? Uhum. Claro. A gente faz aqui, você traz mesmo? Claro, trago todos os instrumentos aqui, barbada. A gente tem uma mochilinha para encaixar todos os aparatos, cara. Faz aqui rapidinho. Inclusive mostra aqui. Então, inclusive tu vai fazer. Inclusive eu vou fazer um. A gente treina, a gente dá uma treinadinha ali. Treina ao vivo. Tá bom, nesse dia a gente faz ao vivo, maravilha, sem corte, maravilha, sem maravilha, edição. Maravilha, eu faço. Então a gente faz e tal. Então, com ASMR, sabe? Faz uns barulhinhos com ASMR, fazemos. Vai ter uma pessoa aqui do lado, né? Batendo uns chucalinhos. E faz tudo próximo ali, né? Do microfone. O café caindo. O café caindo no. Não, eu tenho 1, 2, 3 microfones profissionais, mais 4 profissionais. Eu tenho bastante microfone. Dá pra gente fazer bastante coisa. Dá pra fazer. Então tá, obrigado. Dá o joinha aí se você gostou. Se não gostou, envia pra um inimigo seu. É muito boa. Envia pra um inimigo. Se você não gostou, porque daí é pra você irritar ele. É isso aí. Entendeu? Dá o like lá, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu. Um abraço, queridos. Um abraço.